lá, irmãos, começar nosso estudo. Primeiro, tem uma palavra de oração. Irmão Kevin, dirige a gente. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos gratos, Pai, por esta manhã. Pedimos, Pai, publicar a tua palavra. Pedimos, Pai, que foi ensinado, que possa realmente ser praticado em nossas vidas, Pai. Vamos buscar, Senhor, Pai, ser vivos, Pai, possamos juntos, Pai, igreja, edificado através da nossa comunidade, Senhor. Nos ajude, Pai, a pegar o teu evangelho, falar a tua palavra, e a igreja, Pai, possa ter luz, Pai, Senhor, Senhor possa trazer pessoas para a tua casa e para o teu evangelho. Nos abençoe ainda, pelo dia, o teu, Pai, com os momentos, com os nossos irmãos, contamos agora, Senhor, momento de meditação, Pai, com os corações abertos para ouvir, Pai, mais o que o Senhor quer nos dizer na tua palavra, Senhor. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos. Pelo perdão pelos nossos pecados, orando em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar sobre um dos grandes versículos do livro de Hebreus, o versículo 3. Tá? Nosso estudo aqui no começo vai bem devagarinho, que é introdutório, mas ele apresenta para nós toda a linha geral do livro, ou como nós vimos, né, dessa carta escrita aos Hebreus. O versículo 3, falando a respeito de Jesus, diz o seguinte: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, a gente segue aqui, relembrando, o livro de Hebreus falando sobre Jesus. Como toda a Bíblia, o assunto central é Cristo. Mas o livro de Hebreus, em particular, como a gente tem dito, ele apresenta de uma maneira mais detalhada a pessoa de Cristo e a obra dele, né? A pessoa do Filho de Deus e a obra completa de Cristo, mostrando que ele é superior a tudo. Vamos lembrar o seguinte, irmãos. A despeito dessa carta ter sido escrita a hebreus, ou seja, judeus convertidos, né? Judeus tornados cristãos, isso fica claro ao longo da carta, ele está escrevendo a pessoas já convertidas. Mas ele traz um grande teor, reforçando para eles o papel do Messias, Jesus. Porque entre os judeus existia e existe uma visão bem distorcida a respeito do Messias. Tá certo? Eles esperavam e esperam, ainda os não convertidos, os judeus, eles esperam um Messias como um líder político, alguém que vem de uma forma poderosa, e rejeitaram a vinda do verdadeiro Messias, o Cristo, né? Lembrando que Messias e Cristo é a mesma coisa. Messias é a palavra que vem do hebraico e Cristo é a palavra que vem do grego, mas as duas têm o mesmo significado: ungido, escolhido, eleito, tá? Ou seja, é aquele que era prometido nas Escrituras pelos profetas. Nos 2 primeiros versículos, nós lemos a respeito disso. Deus falou aos antepassados de muitas maneiras, por meio, né, dos profetas. Algumas vezes Deus falou diretamente a alguns de seus servos, outras vezes falou ao povo todo por meio dos profetas. Mas ele diz, nos últimos dias ele nos falou pelo Filho.
Jesus, então, é apresentado aqui como o Filho. E no versículo 2 diz: a quem Deus constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, o versículo 2 já nos diz a respeito de Jesus. Primeiro, que ele é o herdeiro, ou seja, o dono de tudo. Quando alguém é o herdeiro, isso foi dado a você, isso te pertence, né? O herdeiro é aquele que tem a propriedade. Então, todas as coisas, ele já apresenta aqui, pertencem a Jesus, o Filho. E também é apresentado aqui como aquele por quem Deus também fez o mundo. Criou todas as coisas. Então, ele segue aqui, na verdade, o versículo 3 é continuação do versículo 2. O assunto ainda é o mesmo. Tanto que ele diz, o qual, quem? Falando desse herdeiro, desse que, por quem Deus fez o mundo, ou seja, o Filho, sendo o resplendor da sua glória, resplendor da glória de Deus. Então, aqui, a gente já observa algum ensinamento mais a respeito de Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Como a gente é cercado de muitas versões da Bíblia, algumas acabam se perdendo em mudar uma palavra que aparentemente é semelhante, é parecida. Então, algumas versões trazem já como sendo o reflexo da glória de Deus, ou alguma coisa semelhante. Então, precisamos tomar cuidado com essas versões, porque reflexo não é a mesma coisa que o sentido original da palavra resplendor aqui. Tá? Se nós dissermos, entendermos que está falando aqui que Jesus é o reflexo da glória de Deus, nós podemos estar dizendo simplesmente que ele retrata a glória de Deus, mas não que ele tem a glória de Deus. Percebem a diferença? A palavra original aplicada aqui, onde diz que o Filho ele sendo, ele é, né? A continuidade de ser, sendo o resplendor da glória de Deus, da glória do Pai, não apenas reflexo. Então aqui tem o significado dessa palavra, que nós temos aqui traduzido por resplendor, ela é a mesma palavra utilizada para raio. Tá? Poderia ser traduzido assim, raio ou irradiação. É diferente daquela palavra, por exemplo, que a gente encontra sobre a volta de Cristo, que fala como relâmpago. Lá não é raio, é relâmpago, né? Que está falando de uma coisa visível. Aqui a palavra é outra. Aliás, é o único lugar no Novo Testamento onde aparece essa palavra. Então, ela não é só uma forma visível, mas ela é a irradiação, ou seja, a emanação de um poder, né, de alguma coisa. É a forma contundente da manifestação de alguma coisa. No caso aqui, a manifestação visível e concreta do poder da glória de Deus.
aqui falando da glória de Deus. Então, Jesus não é só o reflexo, mas o que a palavra de Deus está ensinando aqui, que ele é a própria manifestação da glória de Deus. É interessante como isso contrasta, né? Por exemplo, com Filipenses 2, que a gente viu hoje com o irmão Nicolas, onde Jesus diz lá que ele se esvaziou da sua condição gloriosa de Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou a si mesmo e se humilhou. Olha, esse que é o próprio resplendor, né? Vamos fazer um contraste aqui das duas passagens, que é interessante. Esse que é o próprio resplendor, a própria manifestação concreta, visível da glória de Deus, ele mesmo se esvaziou disso tudo, tomando forma de homem, se humilhando, como sendo uma simples criatura. Por amor a nós, né? Por misericórdia a nós, ele para conosco, ele se humilhou dessa maneira. Mas aqui o autor de Hebreus deixa claro isso. Jesus, o Filho, ele é a manifestação contundente, visível, não só um reflexo, mas a própria manifestação concreta e visível do poder de Deus. Isso se vê ao longo de toda a manifestação de Jesus no seu ministério e no poder que ele é exercido, né? Que é exercido por ele posteriormente até. Aqueles que conviveram com Jesus puderam atestar da grandeza do poder, da graça dele. Poder dele não só de fazer sinais, poder, a gente estudou aqui com os juniores, né, sobre os milagres de Jesus. Em tantas áreas que ele exerceu o seu poder, ele manifestou seu poder. Eles puderam ver um pouquinho da glória dele, alguns deles, né, lá no Monte da Transfiguração. Uma pequena amostra. Nós não podemos ver plenamente a glória de Deus. Mesmo através do Filho, vamos dizer assim, ele dá uma mostra daquilo que ele é, mas não tudo o que ele é. Ele é também, olha, seguindo aqui no versículo 3, então vamos ver, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e ele continua, e a expressa imagem da sua pessoa. Aqui nós temos uma composição interessante nesse versículo, nesse trechinho. A expressa imagem da sua pessoa. Nós temos duas palavras aqui para gerar aquilo que é traduzido aqui como imagem expressa. Uma das palavras quer dizer, é a palavra caractere, que é bem familiar para nós. É do grego, né, caractere, mas a gente utiliza, foi puxado aqui para o português. Mas essa palavra, originalmente, ela se refere a uma coisa que era usada, um instrumento para cunhar moedas, por exemplo. Então, se a gente pegar uma daquelas moedas antigas, tinha ali
a efígie, né, o rosto do imperador. Aquilo não era feito artesanalmente, manualmente, uma por uma, né? Aquelas moedas, o metal era derretido e tinha uma forma que imprimia uma por uma, dava aquele mesmo formato, todas elas saíam iguaizinhas ali, expressando né, a figura do imperador. É esse instrumento, essa forma que era chamada caractere. Tá? Ela dá uma forma exata, sempre igual, não tem variação. Então, é usado essa palavra aqui, e também a palavra hipóstasis. Que quer dizer a essência, a essência do próprio ser. Então, por isso, a combinação dessas duas palavras aqui, uma tradução livre, né, daria a exatidão do caractere com a essência. Então, é a essência do ser gravada de maneira exata. Tá? Então, seria esse o sentido. A combinação disso foi bem traduzida aqui como a exata, a expressa imagem da pessoa de Deus. Por quê? Nós vemos que Deus é espírito, ele não tem uma forma visível para nós. Deus se manifesta, a gente vê ao longo das Escrituras, de várias maneiras. Às vezes visíveis, outras vezes não. A gente observa lá quando João descreve a imagem do trono na glória, ele não consegue definir, não tem uma silhueta, uma forma, aquele que ele vê no trono. Deus se manifestou, então, de várias maneiras no passado aos servos de Deus, mas em Jesus ele se revelou, embora numa forma humana, mas o autor aqui nos faz ver que ele carregou em si a exata essência do Pai. Ou seja, baseado nisso aqui é que nós podemos ver que Jesus não deixou de ser Deus, não tem aquela coisa de ele ser meio homem, meio Deus. Seria um semideus no caso. Ele é realmente Deus. E ele carregou em si, carrega em si, a totalidade, a exatidão da essência de Deus. Tudo aquilo que Deus é, Jesus é, porque ele é Deus. Então não há o que se fazer distinção. Isso na cabeça do judeu natural, né, o hebreu não convertido, ainda era uma coisa confusa, porque mesmo quando a Bíblia fala da vinda do Messias, anunciando ele como um rei, às vezes como um profeta, na mente do judeu isso tinha várias interpretações, eles não, humanamente falando, eles não conseguiam entender a magnitude dessa revelação, que isso seria a manifestação do próprio Deus. Eles ainda enxergavam isso de uma maneira humanizada. Estou falando do judeu comum, o judeu sem o discernimento dado pelo Espírito Santo, né? Um entendimento humano mesmo.
Então, isso nos ajuda a enxergar com clareza que Jesus, embora se manifestando humanamente, ele é o Filho eterno e que carrega em si e que manifestou a glória de Deus, carregando em si tudo aquilo que Deus é, na essência do ser de Deus. Isso difere também o fato, a aplicação do termo filhos para nós, de o Filho, quando se refere a Jesus. Né? Porque nós somos feitos filhos de Deus, mas nós não temos a mesma essência de Deus. Embora a gente tenha o sopro divino, o fôlego da vida dado por Deus mesmo, a nossa parte espiritual, nosso espírito provém de Deus, mas nós não somos, na essência, semelhantes a Deus. Muito do que nós somos, ou melhor, tudo que nós somos, tirando o pecado, realmente emana de Deus, né? Nós só vivemos, só existimos por causa dele. Mas nós não carregamos em nós mesmos toda a essência de Deus. O Filho, quando a gente se refere ao Filho, Jesus, ele sim, é exata, a expressa imagem da pessoa de Deus. Ainda nós vemos nesse versículo alguma coisa a mais que ele apresenta, né? Um terceiro aspecto que ele apresenta sobre Jesus. Que diz assim, depois da vírgula aqui, no meio do versículo, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. No versículo 2, a gente viu que por meio de Jesus, por meio do Filho, que ele fez todas as coisas, tá certo? Olha lá, por quem fez também o mundo. Mas aqui ele acrescenta um detalhe. Ele não só fez por meio de Cristo, mas ele sustenta também por meio dele. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso faz a gente lembrar a própria criação, irmãos, é pelo poder da palavra. Né? Quando a gente vê lá a criação, como é que se deu? Lá em Gênesis. E disse Deus, haja luz. Né? Ele ordenou, pelo poder da sua palavra, as coisas vieram a existir. Certo? Aqui, o autor de Hebreus diz, pelo mesmo poder da sua palavra, as coisas são sustentadas. Isso demonstra pelo próprio comando dele, pela autoridade que ele exerce. Isso faz a gente lembrar daquele episódio em que os discípulos mesmo temeram naquela tempestade, né, no Mar da Galileia. Mesmo sabendo, eles estavam seguindo Jesus, eles sabiam que Jesus era o Messias prometido, estavam com ele, já tinham visto ele fazer muitos sinais, muitos milagres, mas eles se admiraram quando eles viram que Jesus simplesmente ordenou, pelo poder da sua palavra, aquela tempestade cessou. Eu já li alguns comentários, né? Dizem que as tempestades no Mar da Galileia, né? Normalmente ele é tranquilinho, lembrando que o Mar da Galileia é, na verdade, um grande lago, mas dizem que quando vem tempestades ali, é terrível mesmo.
a turbulência, a ventania e o movimento das águas, as águas ali são bem afetadas pelo vento, pela posição geográfica que ele ocupa ali. E conhecendo isso, eles se admiraram do poder de Jesus sobre a natureza. Que homem é esse, né, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois é esse que sustenta todas as coisas, na verdade, coisas muito maiores do que o vento, muito maiores do que o mar. Todas as coisas, diz o autor de Hebreus, são sustentadas pela palavra do seu poder. Mais uma vez, recorrendo aqui ao original, para a gente entender melhor, já que a gente está se dedicando a estudar um pouquinho esse versículo hoje, palavra, geralmente quando a gente vê essa palavra, traduzido aqui por palavra, nós lembramos que no grego, que palavra normalmente é traduzida? Logos, Jesus é o próprio Logos, é a palavra. Só que aqui, o original grego não é Logos. É interessante isso. A palavra do seu poder, aqui é empregada uma outra palavra grega, que ela tem o sentido de não só palavras ditas, mas a expressão concreta delas. É aquela palavra sendo executada, tá? Tentando tornar isso mais claro. Logos se refere à palavra, ao conteúdo do que é expresso. Essa palavra que é empregada aqui, se não me engano é rema, se não me falha a memória, né? Então ela seria o logos sendo executado. É a palavra sendo exercida, sendo praticada, tá? Então isso aqui faz a gente ver num sentido mais exato ainda. Então, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, pela sua palavra sendo exercida simplesmente pela autoridade dele. O poder que vem dele faz com que as coisas se cumpram, com que as coisas aconteçam. O universo é controlado pelo poder, pela autoridade dele, do que ele fala. Em Colossenses 1, a gente leu aqui na outra semana, pegando por um aspecto, mas também só pegamos em parte, né? Colossenses 15. A gente verifica aqui, irmãos, que Paulo está falando sobre basicamente sobre a mesma coisa. Ele diz, o qual é imagem do Deus invisível, né? Ele é a expressa imagem de Deus, como a gente lê aqui em Hebreus, a expressa imagem da sua pessoa. Aqui no versículo 15 a gente vê o qual é a imagem do Deus invisível, aquele Deus que nós não podemos ver, nós podemos ver ele muito bem no Filho. O primogênito de toda a criação, nós comentamos semana passada, não querendo dizer que ele é o primeiro a ser criado, como alguns interpretam erroneamente, né? Mas exatamente, os Testemunhas de Jeová, eles usam esse versículo para dizer que Jesus é um ser criado, tá? Mas aqui primogenitura é um título aplicado não só à questão de ser o primeiro a nascer. Literalmente seria isso, mas a primogenitura fala de posição de honra. E aqui esse é o sentido. Uma vez que outras passagens das Escrituras demonstram que ele não é um ser criado, né? Não há um momento em que o Filho tenha sido criado.
Ele sempre existiu e é coexistente com o Pai. Mas vamos seguir aqui, versículo 16, ele diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Então aqui nós vemos também aquilo que encontramos em Hebreus 2, por quem fez também o mundo. Tá? Todas as coisas foram criadas nele, através dele, por meio dele. É interessante, né? A expressão que Paulo usa aqui, nele foram criadas. Nele, através dele, por ele. Ele é a causa e o efeito da criação. Tudo o que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, aqui, basicamente, versículos 15 e 16 são coisas que a gente já tinha visto no versículo 2. Eu só relembrei alguma coisa, acho que é bom enfatizar, né? Mas aqui o versículo 17 está mais relacionado àquilo que nós estamos vendo agora no versículo 3. Que ele é coeterno com o Pai, ele é antes de todas as coisas, ou seja, tudo que foi criado, Jesus é anterior a toda a criação, e tudo foi criado por ele e para ele. Desculpem, versículo 17, e todas as coisas subsistem por ele. Então, se o versículo 16, onde diz que tudo foi criado por ele e para ele, reforça o que nós vemos no versículo 2 de Hebreus, o versículo 17, onde diz que todas as coisas subsistem por ele, está relacionado aqui também a essa questão de que todas as coisas são sustentadas também por ele, pela palavra do seu poder. Então, Jesus é apresentado nas Escrituras, não só em Hebreus, mas Hebreus detalha isso, não só como o agente criador, mas também como o agente sustentador, mantenedor da criação. Aquele poder da palavra criadora de Deus lá de Gênesis também é exercido na sustentação. As coisas se mantêm como são e ocorrem sempre pela vontade de Deus. Existem leis, regras criadas pelo poder da palavra de Deus. Mas volta e meia nós vemos que algumas dessas regras elas podem ser eventualmente quebradas. E será que isso acontece porque escapa ao controle dele? Não. É porque também ele tem o poder de quebrar as próprias regras que ele estabeleceu. E só ele tem poder para isso. Um planeta tem a sua órbita normal e ele segue aquela órbita para nós, né, na contagem do tempo por milhares e milhares de anos, e ele continua seguindo aquela mesma órbita, porque pelo poder da palavra foi ordenado que assim fosse. Mas se em algum momento algum desses planetas deixar essa órbita normal, isso não está no poder da criatura, do homem ou de qualquer outro ser, mas isso está no poder exercido por ele. Ele tem poder para fazer isso, para mudar essas regras. Assim como ele teve poder para cessar de repente o vento e acalmar o mar, assim como ele teve poder para multiplicar pães e peixes, assim como ele teve poder para fazer aparecer uma moeda dentro de um peixe, etc, etc.
né? O poder de uma hora para outra, instantaneamente curar, né, alguém que tinha uma mão mirrada ou lepra. Pela regra geral, uma pessoa leprosa, ela iria ser corroída por aquele mal até o ponto que atingisse um órgão fatal e ela morreria. Mas ele tinha o poder, e tem o poder para quebrar essas regras. Todas as coisas em nós e em todo o universo são sustentadas pelo poder da sua palavra. Mas ele avança aqui na apresentação de Jesus. Olha quanta coisa ele fala a respeito do Filho, né, do Cristo, só nesse versículo. Então, nós vemos aqui um grande versículo, ele é até extenso, é um pouquinho extenso, né, versículo 3. Mas ele é maior, muito maior em conteúdo. Aqui ele segue dizendo a respeito do Filho que, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então nós vemos aqui uma quarta afirmação nesse mesmo versículo a respeito do Filho. Primeiro nós vemos o que ele é, e agora nós estamos vendo coisas que ele, pelo que ele é, ele fez. Aqui a ênfase é na obra redentora de Cristo. E, na verdade, esse vai ser o assunto principal da carta a respeito de Jesus. Nós precisamos saber quem ele é para poder entender o que ele fez. E por que só ele poderia fazer isso? Mas aqui ele resume, vamos dizer assim, nesses dois versículos, aqui, versículo 2 e 3, basicamente ele resume toda a questão a respeito de Jesus e depois ele vai detalhar isso muito mais. Mas ele diz que ele fez por si mesmo, ele mesmo, a purificação dos nossos pecados. Então ele vai, né, uma vez que ele cumpriu isso, ele vai e se coloca à destra da majestade nas alturas, que ao final do versículo nós vamos ver esse quinto ponto em seguida. Mas ele diz, antes de fazer isso, primeiramente ele cumpriu em si mesmo a purificação dos nossos pecados. Voltando a Filipenses 2, nós vemos que ele deixou sua glória, né, para fazer isso. Ele humilhou-se a si mesmo e, sendo obediente até o fim, morte de cruz por nós. A humilhação dele foi tamanha por amor a nós para purificação dos nossos pecados, e então aí sim ele retoma a sua glória, né, sua posição gloriosa à destra da majestade nas alturas. Mas é interessante a gente observar, irmãos, que essa tarefa de purificar os nossos pecados é algo que estava destinado para ele desde a eternidade. Lá em Efésios 1, vamos ler um trecho que fala sobre isso, né? Efésios 1, a partir do versículo 3, ele vai descrevendo essa questão. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor,
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então a gente vê até aqui, ele está falando da nossa eleição ocorrendo antes da fundação do mundo. Bom, parece que está falando da gente. Mas nós não podemos esquecer que a eleição dos salvos não poderia ocorrer antes da fundação do mundo se o Salvador não fosse eleito antes da fundação do mundo. Certo? Isso não poderia acontecer, Deus provisionar nossa salvação sem que houvesse o meio. E o meio da salvação, como nós lemos em Hebreus, é Cristo nos purificou dos nossos pecados por si mesmo. Por ele mesmo, não por outros, não por algum subterfúgio ou pela utilização de terceiros, mas por si mesmo. Ele sendo a expressa imagem do Pai, a própria glória de Deus, a manifestação visível, concreta da glória de Deus, ele mesmo se fez homem e assim cumpriu esse papel que estava destinado a ele para cumprir em nós desde antes da fundação do mundo, ou seja, desde a eternidade passada. Seguindo aqui ainda alguns versículos, nós lemos versículo 7. Em quem, falando de Jesus, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, uma vez que a eleição ocorre antes da fundação do mundo, mas nós vemos aqui que desde o princípio, o plano de Deus é o quê? De tornar a congregar todas as coisas em Cristo. Então, como eu disse antes, não poderia haver a purificação dos nossos pecados sem o agente purificador. E essa tarefa, essa missão, estava reservada ao Filho desde toda a eternidade. No capítulo 3, versículo 11, também nós lemos assim, em Efésios, tá? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o fato de nós sermos purificados dos nossos pecados e sermos trazidos a Ele, e aqui ele está falando no capítulo 3, sobre nós termos sido chamados, trazidos a Deus para servir, para glorificar a Ele, tudo isso se dá segundo o propósito eterno que Deus fez em Cristo Jesus, na pessoa do Filho. Então, esse é o grande momento, né, projetado por Deus desde toda a eternidade, e Cristo é reservado para esse momento e vir ao mundo e cumprir essa missão. E, na verdade, é o momento aguardado pelos servos de Deus do passado, aqueles que antecederam a vinda de Cristo, eles aguardavam a vinda do Messias. Então, você pega lá Abraão, Jó, Davi, esses servos de Deus, eles aguardavam, né? Os profetas, eles aguardavam isso. E, aliás, a palavra de Deus diz, né, que muitos deles gostariam de ter visto o que eles viram, né, os apóstolos, né, o que nós podemos ver hoje, isso já cumprido. Para nós é uma grande bênção nós podemos saber que Deus tinha provido isso
de resgatar o homem, e que ele mesmo anunciou no passado que enviaria o seu próprio Filho para nos remir, e que efetivamente ele cumpriu isso. A glória do cristão é essa, ver que o seu Senhor, né, ele veio e ele verdadeiramente ele pagou o preço por nossos pecados. Então agora o autor de Hebreus fala como alguém que já testificou a respeito disso, e que fica notório que isso já tinha sido cumprido, né? Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então, o Filho veio e padeceu na cruz para purificação dos nossos pecados, para nos eximir da culpa, para nos justificar dos nossos pecados, para nos limpar dos pecados aos olhos de Deus, né? Dos pecados que nós efetivamente cometemos. Mas ele diz, uma vez que esse, que é o próprio resplendor da glória de Deus, que é a expressa imagem da sua pessoa, esse que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, esse também veio e cumpriu a purificação dos nossos pecados, pela expiação feita lá na cruz. E aí? Bom, o autor de Hebreus diz, qual é o estado dele agora? Assentado à destra da majestade nas alturas. Essa é uma expressão que talvez nós não devamos entender como literal. Geralmente a gente imagina, né, Jesus sentado do lado do Pai, ele do lado direito. Bom, João não viu isso. Mas o que quer dizer estar à destra da majestade? Estar à destra indica alguém que tem todo o poder, a honra. Então, vamos dizer assim, fisicamente, né, eu creio mesmo que a gente não deva entender isso como literal, mas em termos espirituais, que o Filho está à destra da majestade, à destra do Pai, porque isso retrata o lugar de honra e autoridade, e isso é reforçado em outras partes da Escritura, mas a ênfase está naquilo que ele cumpre, né? Na verdade, isso é baseado já numa profecia contida lá no Salmo 110. Vocês lembram disso? Salmo 110, 1. Aparentemente, falando de Davi, muitos entendem, mas fica claro que não é isso. O próprio Davi escreveu isso. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Primeiro que nós vemos aqui, o Senhor ao meu Senhor. Nós vemos duas pessoas aqui tratadas como Senhor. Então, o Deus Jeová, conhecido, né, por Israel, diz ao Senhor de Davi, assenta-te à minha mão direita, à destra, né? Até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então nós vemos aqui uma profecia a respeito desse momento. Jesus aguarda o cumprimento de todas as coisas, até a sua segunda vinda. Nós encontramos então a questão implícita aqui das duas vindas de Jesus, nós encontramos nesse próprio Salmo 110, né? Jesus se assenta à destra, o Filho se senta à destra da majestade, uma referência ao Pai, aguardando aquele dia até que todos os inimigos sejam vencidos, né? Ou ele vem justamente para concretizar
para sacramentar essa vitória, essa derrota dos seus inimigos. Mas em Romanos 8, irmãos, a gente vê sobre essa questão. Aqui também, Paulo fala sobre o fato de Jesus estar à direita de Deus, da majestade. Aqui ele usa a mesma expressão, à direita de Deus. Romanos 8, 34. Se a gente lê, só para fazer mais sentido, ele vem dizendo aqui no versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, ou seja, quem é que vai condenar aqueles que são os escolhidos, os que foram justificados por Deus, por meio de Cristo? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Então a gente vê aqui as duas afirmações, a quarta e a quinta que a gente viu, que são implícitas, estão contidas nesse versículo, né? Porque ele fala que foi Cristo quem morreu por nós, ou seja, ele fez a purificação dos nossos pecados. E agora ele está à direita de Deus. Paulo está falando nesse versículo 34 exatamente sobre a mesma coisa que o autor de Hebreus está dizendo lá, né, em versículo 3. Ele está agora à direita de Deus, intercedendo por nós. Existem algumas interpretações divergentes sobre que forma de intercessão é essa, né? Bom, o fato é que Jesus, tendo morrido por nós, ele nos justifica e a própria presença dele ali é uma intercessão constante a nosso favor, pela nossa redenção. A presença de Cristo marca a marca presente da nossa remissão e de que Deus olha para nós com olhos de misericórdia agora. Não mais para exercer sobre nós a sua justiça, a sua ira, sobre o nosso pecado. Mas é também, irmãos, uma coisa que dá conforto para nós, como nós lemos lá em 1 João, que Jesus está à destra do Pai, e ele está intercedendo por nós. Lá usa o termo, vocês lembram? A gente viu, acho que semana passada, não, retrasada, né, que eu preguei em 1 João 2, que ele é o nosso advogado. Ele está lá intercedendo por nós como nosso advogado. Então, Hebreus também faz referência a isso, ao que João diz lá, ao que Paulo diz aqui aos Romanos, no versículo 34. Na própria carta de Hebreus, só para a gente concluir, no capítulo 7, vamos dar uma avançadinha aqui, mas ele toca nesse assunto também, tá? Só para... No capítulo 7, versículo 25, ele fala sobre essa questão também, o que Jesus faz em nosso favor. Ele diz, portanto, pode também salvar perfeitamente, ou seja, completamente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que versículo maravilhoso para nós, né? O poder de Jesus de salvar perfeitamente. Isso, irmãos, derruba, põe por terra as teorias que são colocadas, que são verdadeiras heresias, né? De alguma forma de a gente complementar a nossa salvação por meio de obras,
por intervenção de Maria ou de outros santos, de rezas, de missas, né? Então, nós vemos no catolicismo, nós vemos no pentecostalismo esse negócio de a gente, a nossa perseverança, ser alguma coisa que vai completar o que Jesus fez. Tudo isso é um erro grosseiro, um desvio grosseiro do evangelho. Por isso eu hesito, né? Tem muita gente que critica, não pode falar isso, mas eu hesito mesmo. Não vou dizer que não haja convertidos, salvos verdadeiros no meio desses, mas eu hesito mesmo de chamar de irmão alguém fazendo parte dessas igrejas. Porque o que é ensinado nelas, né, eu peço a Deus que alguns desses tenham discernimento bíblico, mas o que é ensinado nessas igrejas é uma tremenda heresia, e se eles seguirem o que é ensinado por essas igrejas, eles estão perdidos, porque eles continuam confiando que Jesus salvou eles parcialmente, mas que eles têm que completar de alguma maneira, que depende deles. Mas a palavra de Deus diz que Ele pode nos salvar perfeitamente. Ou eu creio que eu sou salvo perfeitamente por Cristo, tá? E não existe uma salvação imperfeita. Ou você é salvo ou não é. Eu sou meio salvo. Não vai ter ninguém com uma parte no céu e outra no inferno. Ou a gente tem que passar por um purgatório, aí eu sou candidato a ir para o céu. Ou eu parto dessa vida aqui com meu destino selado, porque eu fui salvo completamente, perfeitamente por Cristo, e só Ele pode cumprir isso, e Ele cumpriu. Ou, né, como diz o autor de Hebreus, ou eu tive meus pecados purificados por Ele, ou não tive. Eu mesmo vou ser incapaz de purificar qualquer pecado meu. Né? Qualquer um de nós não tem esse poder. Então, ou nós somos salvos em Cristo ou não somos salvos. Acabou. Ponto final. Não tem meio termo para isso. Mas o crente ele pode se regozijar no Senhor nisso. Tendo sido salvos perfeitamente por Ele, e por meio dele, sim, nós podemos chegar a Deus e sabermos que Ele vive, que Ele está à destra da majestade. E o que Ele está fazendo lá? Intercedendo por nós. Então a gente vê aqui esse resumo a respeito da pessoa de Cristo nesses versículos 2 e 3 de Hebreus 1. E a partir daqui, então a gente vai deslanchar um pouquinho mais, tá? Porque nós vamos pegar por grupos de versículos o conteúdo. Ele vai começar a mostrar a magnitude, a grandeza do Filho de Cristo, mostrando que Ele é superior a tudo. Nós vamos começar aqui pelo versículo 4, onde diz que Ele é feito tanto mais excelente do que os anjos. Mas isso é assunto para sequência do nosso estudo. Ele vai discorrer nisso alguns versículos e a gente vai então meditar um pouquinho também sobre esse aspecto de Jesus. Tá bom? Vamos orar. Encerrando o nosso estudo de hoje. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos concede por meio de Cristo,
e pela revelação que nós temos a respeito dele. E que assim, Pai, podemos entender que é o Senhor mesmo sendo revelado através do teu Filho para nós. Nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua grandeza. Nós te louvamos pelo que tu és, Pai. Mas também te louvamos pelo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa, Senhor, nós te pedimos, nosso dia aqui. Abençoa nossas vidas de uma maneira que nós possamos, Pai, nos comportar de uma maneira que estejamos honrando, glorificando teu nome diante dos homens. Nos ajuda para que sejamos luz para aqueles que ainda estão em trevas. Que assim nós possamos estar cumprindo nosso papel, nossa tarefa aqui como servos teus. Fica conosco, Senhor, nos guiando, nos conduzindo em tudo. Nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.